O último capítulo de Tokyo Revenge deixou duas dúvidas em aberto. O que a Hokuhara Tandai quer com Takemichi e se o mesmo vai conseguir ou não salvar a Senju. Agora, com a saída do episódio 220, poderemos ter uma resposta para ambas. Tem interesse em saber o que aconteceu? Então vamos lá. Olá, meu nome é Francis Martins e seja bem-vindo ao Espaço Mangá. Mas antes de começarmos, peço seu apoio e se inscrever no canal. O Espaço Mangá é um projeto novo e com sua ajuda poderemos chegar a ainda mais pessoas. O capítulo 220 de Tokyo Revenge é intitulado de Alvo e começa com Takemichi e Senju sentados em uma lanchonete aguardando a chuva passar no parque. Senju permanece tranquilo observando a chuva. No entanto, Takemichi permanece tenso devido à sua última visão. Tensão essa ilustrada pelo comentário de Senju que alega que o mesmo nem havia tocado na comida que eles pediram. Takemichi apenas confirma a afirmação dela, e essa levanta-se afirmando que iria ao banheiro. Takemichi permanece sentado, pensando no que poderia acontecer com a Senju ali e no que ele poderia fazer para salvá-la. E o mesmo ficou tão entretido nesses pensamentos que nem ao menos percebeu quanto tempo havia passado desde que a Senju saiu da mesa. E só aí ele percebeu que se ele quisesse protegê-la, ele deveria ficar o tempo todo com ela durante aquele tempo. E assim, ele se levanta apressado da mesa e vai de encontro a ela. Enquanto ele corria apressado em direção aos banheiros do parque, ele continuava pensando e pensando no que ele poderia fazer para salvá-la. Mas, só quando ele encontrou o banheiro, que ele viu novamente os tanzakus dos pedidos do capítulo anterior. E foi ali que ele se lembrou de qual foi o desejo que a Senju registrou, que era "Eu irei proteger o Hanagaki". E vendo aquilo, ele relembrou do desejo feito por Senju, que era protegê-lo. E junto com as informações da sua visão, ele começou a pensar naquele momento que talvez o ferimento da Senju não fosse causado por um ataque direcionado a ela. Mas antes que ele finalizasse o seu raciocínio, o mesmo é abordado por 4 homens mascarados vestidos de preto, que eram os integrantes da Hokuhara Tandai que haviam sido anunciados no capítulo anterior e que estavam atrás dele. E é nesse momento que Takemichi percebe que o ataque que causaria a sua visão não era para Senju, era para ele. Takemichi pergunta quem são eles. No entanto, ele é completamente ignorado, já que os 4 começam a discutir entre si, tentando confirmar se aquela pessoa ali na frente deles realmente era o Takemichi Hanagaki. E com essa discussão fica claro que a presença desses 4 indivíduos ali não era uma ordem direta dos chefes da Hokuhara Tandai, pois os 4 deixam claro que estavam ali para finalizar o Takemichi com o intuito de conseguir um pouco mais de renome dentro da sua gangue. E aí, um dos encapuzados saca uma arma afirmando que a usaria para finalizar o Takemichi. No entanto, o mesmo naquela situação tensa e perigosa, continuava pensando apenas que aquilo que seria a causa dos ferimentos da Senju e queria tentar de alguma maneira evitar aquilo. Mas a mesma aparece naquele mesmo momento e corre em direção a Takemichi no intuito de protegê-lo. Takemichi grita para que ela não se aproxime. No entanto, vendo que aquilo não funcionaria, o mesmo ignora completamente o risco da arma de fogo à sua frente e corre em direção a Senju com o intuito de tirá-la da linha de tiro. O encapuzado dispara sua arma exatamente no mesmo momento em que Takemichi se joga sobre Senju para protegê-la. Os dois caem no chão, e o membro da Hokuhara já começa a comemorar sem nem ao menos saber se o tiro havia acertado ou não. Isso mostra claramente sua inexperiência sobre aquele tipo de ação. Tanto que quando Takemichi se levanta, o mesmo se assusta e não entende o que aconteceu. Takemichi se levanta já questionando Senju se ela estava bem, e ainda afirmando, olhando diretamente nos olhos dela, que ele a protegeria. A mesma parece surpresa com aquilo. No entanto, esse momento já é logo finalizado com os gritos de raiva do capanga armado, bem como o anúncio de um novo disparo. E dessa vez, Takemichi não conseguiria desviar. Então o mesmo apenas fecha os olhos e se mantém sobre Senju a fim de protegê-la. No entanto, o tiro não ocorre. A arma é jogada de lado e Takemichi, ao abrir os olhos, se depara com Drake em sua frente. O mesmo havia desarmado e derrubado o membro da Hokuhara Tandai. E assim o episódio finaliza com Takemichi no chão protegendo Senju e Drake olhando para os dois perguntando se Takemichi estava bem. Esse capítulo já começa com a tensão apresentada no capítulo anterior. Takemichi não sabe fazer com o que viu, pois não há muitos detalhes que possam ajudá-lo. Ele só sabe que seria ali e ele tinha que impedir de alguma maneira o ataque a Senju. Tanto que o mesmo nem pensou inicialmente que o ataque seria para ele. O que deixa claro que o mesmo dá mais importância às pessoas à sua volta do que a ele mesmo. O que é uma característica muito utilizada do personagem no decorrer da história. Tanto que ele só pensa na hipótese de que ele poderia ser o alvo apenas quando ele revê o cartão do desejo da Senju que tinha sido apresentado no episódio anterior. No entanto, como sempre, o mesmo só consegue perceber isso em cima da hora, quando os membros da Hokuhara Tandai anunciam sua chegada.
Como não havia sido dito qual era o motivo deles estarem ali, eu até imaginei que poderia ser uma tentativa de recrutamento do Takemichi, como ocorreu na primeira aparição da Hokuhara, quando o Kakushi pede para que ele entre na gangue. No entanto, não é o caso. O que vemos aqui são apenas capangas aleatórios que viram na tentativa de ataque ao Takemichi uma possibilidade de crescimento dentro da Hokuhara Tandai. E aqui vemos que essas gangues atuais, diferentes da Toman, elas são voltadas mais para atos realmente criminosos, pois aqui fica claro que os mesmos tinham intenção real de matar o Takemichi. O que eu achei interessante, pois com o decorrer da história, com o passar do tempo, quanto mais velhos eles ficam, mais voltados a questões mais realmente criminosas do que coisa de gangue de adolescentes, eles vão se tornando. E a melhor parte do capítulo começa aqui, onde a gente vê realmente como é o protagonista. Takemichi, mesmo sabendo que tinha risco de morrer, que o alvo era ele se colocou em proteção a Senju. Ele nem ao menos pensou duas vezes, ele ignorou completamente o risco de tomar um tiro ali e se jogou na frente da Senju simplesmente para protegê-la. Realmente, apesar de apanhar bastante, são nesses momentos de perigo extremo que ele demonstra uma coragem absurda. E isso é a melhor característica do personagem. E com isso, Takemichi concretiza a conquista de mais um personagem, não pela sua força, mas sim pela sua determinação. Pois ao salvar Senju e alegar olhando nos olhos dela que ele a protegeria, acredito eu que a mesma começará a considerá-lo muito mais do que ela já havia considerando anteriormente. E para fechar o episódio, temos a participação de Drake, curta, mas precisa, se colocando como escudo de proteção a Takemichi, como ele sempre fez com outros membros da Toma antigamente. Realmente, o Drake é um ótimo personagem. E eu, sinceramente, eu espero que ele tenha um desenvolvimento legal no decorrer desse último arco. E que realmente o mesmo tenha um final feliz na história. Pois, fora o Mike, ele foi o que teve mais perdas e teve a vida mais difícil até o momento. E mesmo assim, ele nunca culpou ninguém por isso. No mais, o capítulo não teve novas informações. O foco principal deste foi na tensão do que o Takemichi deveria ou não fazer para salvar a Senju. E com o ataque da Hokuhara Tandai, tivemos mais detalhes de como são as ações dos membros. E agora ficamos no aguardo do episódio 221, onde provavelmente vamos ver o Drake quebrando a cara desses 4 capangas e, pelo menos para mim, ficam algumas questões. Será que a Senju realmente foi salva? Quais serão as consequências desse ataque surpresa da Hokuhara Tandai? E como a Brahma vai reagir? E você, o que você achou desse episódio? O que você espera ver no próximo? Deixa nos comentários aí pra gente conversar. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Tem alguma dúvida ou sugestão? Deixa nos comentários que eu te respondo. Nos vemos na próxima.